Oi, Aline, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, Denise? Tudo Você? jóia? Jóia. Pessoal, essa é a Aline. A Aline foi uma aluna nossa aqui, ela formou no primeiro ano da pandemia em Belo Horizonte, não foi isso, Aline? Entrou em Isso mesmo. Ainda 2019. continuo, né, Denise? Exato. Agora, Ainda hoje, ela está continuo. conosco aqui no grupo Educação Continuada e Uhum. é uma das nossas professoras. Eu me recordo que no primeiro ano de curso, em 2019, a gente estava numa sala quente, né? Você lembra Uhum. daquela? Aí chegou no meio da aula para frente, a Aline falou tanto, tinha uma fala lá da psicodrama. Chegou no meio da aula para frente, eu puxei a Aline num canto e falei, Aline, vem cá, você vai me ajudar? Você vai falar de psicodrama no final dessa aula para frente. Eu? Você lembra disso, Verdade. Aline? Eu lembro. Boas lembranças. O grupo era muito bom e foi uma experiência bacana, assim. Foi, Foi algo espontâneo, né? E foi algo assim que exato, deu resultado. Acho que deu resultado até hoje para todo mundo, assim, que participou. exatamente. E lá atrás, né, assim, aquele dia, eu falei assim, gente, como falta para nós aqui no curso de formação, né, até aquele dia a gente não tinha nada sobre o psicodrama. E uma disciplina que eu acho ela muito, como que posso dizer assim, ela consegue operacionalizar determinadas dificuldades que a gente tem na clínica de família, né? Então, assim, eu, de fato, não conheço, gostaria de conhecer, gostaria de estudar mais, e para mim foi, assim, um ganho, realmente, ter você com essa especialização já anterior do psicodrama e poder aqui dividir conosco, né, um pouco do seu conhecimento, de fato, porque eu acho que isso, assim, é uma brecha, né, que a gente tinha no curso e agora a gente está conseguindo contemplar melhor isso. Isso, e eu agradeço o Né? convite. Então, vamos lá, gente. Junto com a Aline aqui, eu acabei fazendo algumas questões, a Aline me ajudou, elaborou algumas questões aqui, que são questões que vão motivar aí o conhecimento, a curiosidade de vocês, sobretudo, mas são questões que ela não vai, digamos assim, aprofundar na aula, tá? Então, a gente vai acabar fazendo uns 2 tempos aí de contato com o material teórico. Então, como primeira questão, eu trouxe aqui para a Aline falar para a gente. Como você define o psicodrama? Boa pergunta, sim. Psicodrama é um método terapêutico, né, que foi criado por Moreno, né, Levi Moreno, Jacob Levi Moreno, em que tem um objetivo, né, de criar circunstâncias, cenas que possam trabalhar aspectos emocionais num contexto psicoterapêutico, né? Se a gente for pensar, falar um pouco mais de Moreno aqui, da teoria moreniana, assim, não é só o psicodrama que o Moreno cria durante a sua história profissional, né, e da criação do psicodrama, mas psicodrama é uma modalidade de intervenção utilizando técnicas dramáticas, né, para chegar a aspectos não trabalhados, não controlados, né, até inconscientes mesmo, apesar de ser uma teoria, né, de cunho prático e de cunho humanista, mas ela tem uma amplitude de ação que consegue alcançar outras teorias, né, que se casam com elas e que pode, obviamente, assim, contribuir para a resposta mesmo do processo terapêutico e o trabalho utilizando cenas dramáticas, né, artes e algumas contextualizações para ser trabalhado no setting terapêutico. Então, o psicodrama, na realidade, ele é um método de trabalho, né, dentro da proposta moreniana, né, dentro da proposta moreniana, que vai justamente utilizar dessas técnicas dramáticas, né, técnicas teatrais, para atingir conteúdos não conscientes do sujeito e trabalhar com esses aspectos emocionais num set terapêutico. Bacana, conteúdos não conscientes também, né? Sim, E aí, também. Aline,
como é que você fala para a gente um pouquinho, dentro desse processo aí, você está falando que não é a única técnica de Moreno, né? Não foi somente isso que ele acabou desenvolvendo. Como que surgiu o psicodrama, né? Como é que ele cria? Ele criou, inventou, foi junto com alguém? Como é que nasce aí o psicodrama? Então, Moreno é um médico que, na realidade, assim, a formação de Moreno é médica, né, mas ele tem um estudo filosófico, né, ele era também psicólogo e traumatista, né, não veio do nada. E ele começou percebendo, né, na realidade ele trabalhava nas ruas, ele ia para as ruas de Viena, a público mesmo, trabalhar com dramatizações nos parques, com pessoas nos parques, com crianças, grupos de crianças, né, em que ele fazia modificações de cena, né, no processo de brincadeira, e ele começou a perceber que essas modificações que ele fazia durante o processo de brincadeira, muitas vezes alcançava uma alteração de comportamento, né? O Moreno, apesar de algumas pessoas não conhecerem um pouco a teoria dele, ele era muito experimental. Então, essa veia dramática dele, esse gosto pelo drama que ele tem, né, das artes dramáticas que ele tem, ele trouxe para Viena assim, uma tentativa inicial, né, um experimento inicial de trabalhar aspectos sociais, inicialmente, pela via dramática. Então, inicialmente, ele criou um teatro que ele chama de teatro espontâneo, né, que ele trazia as pessoas para dentro do teatro, tentando trabalhar conteúdos abertos. Quando eu falo conteúdos abertos, ele criava grupos abertos e faziam com que essas pessoas trouxessem conteúdos. Inicialmente não deu muito certo, as pessoas questionavam como é que pode teatro sem cena, teatro sem nada marcado, enfim. E aí, como ele foi muito questionado e a fim de não tentar mostrar uma solução, né? Tentar mostrar uma organização daquilo que ele estava observando, ele veio trazendo algumas cenas sociais, né? Ele pegava recorte de jornais, cenas políticas e trazia para o contexto dramático, né? Contexto teatral, essas cenas para que as pessoas fossem dramatizar, né? E aí, e nisso foi criando um movimento, né, de dramatização desses contextos e resoluções, né, discussões desses contextos que acabaram, né, repercutindo significativamente na população de Viena, né? Como assim repercutindo? Né? As pessoas, à medida que dramatizavam as questões políticas que ele ia trazendo dos jornais mais atuais, enfim, da época, né, começavam a repensar certos contextos sociais, certas decisões da época, né, certas políticas da época, e ele começou a observar uma mudança mesmo de contexto, uma mudança de pensamento daquela população na época. Né? Então, assim, tem uma história, né? Ele, sem perceber, ele começou a criar o que a gente chama de sociodrama, né? Que é um trabalho de dramatização com aspectos sociais, né? Com temas sociais voltados a questões de debate político, questões de debate de ideologias, debates sociais, né? Mas, diante disso, né? Diante da participação da população, e ele começou a observar, né, obviamente, a mudança de cultura, mudança de aspectos culturais, mudanças também de aspectos pessoais, né? E numa dessas dramatizações aí da vida, que ele foi trazendo outros conteúdos, um casal chamou muita atenção dele, chamado casal Bárbara e Jorge, né? Bárbara e Jorge eram atores que se encantaram por aquele processo e quiseram aprender a essa questão da arte espontânea, né? E em determinado contexto, o Jorge, eles eram casados, o Jorge começou a reclamar para o Moreno como de certa forma isso poderia acontecer, porque Moreno, durante todo o processo de dramatização, Moreno dava para a Bárbara papéis muito doces, delicados, né, típicos, muito femininos para a Bárbara, em que ela dramatizava, saía muito bem nesses papéis.
No entanto, o Jorge, por muito tempo, começou a se queixar do comportamento da Bárbara em casa, né? Olha, Moreno, né? Ela é muito boa aqui no que ela faz, mas quando ela chega em casa, ela é muito agressiva, ela responde muito, ela me ataca, eu não sei como é que vai ser para continuar esse casamento. E Moreno De dizer que resolveu. ela estava realmente representando um papel. Ela representava um papel de mulheres doces Ok. no contexto psicodramático, porque era o Ok. papel que era recebido para ela Uhum. representar durante todo aquele contexto, né, de calma, de passividade, de pessoa atenciosa, de carinhosa, e que ela representava muito bem, mas quando chegava em casa o comportamento era totalmente diferente. Ok. Uhum. Né? E o Jorge, o marido começou a reclamar, né? Olha, ela é muito doce aqui, ela faz muito bem, mas quando chega em casa os problemas começam e ela se transforma, né? Muito agressiva, ela responde, ela ataca, né? E aí Moreno nessa conjectura, né? Com essa informação, ele teve a brilhante ideia de dizer, olha, então vou fazer o inverso. Né? Vou passar para ela alguns papéis mais pesados, mais densos, para que ela possa dramatizar em cena, né? E ver o que é que acontece. E aí, assim o fez, né? Uma vez dados papéis, então ele dava papel de madrasta má, prostituta assassinada, né? Um tanto de papéis variados, e por muito tempo ele passava para ela esses papéis considerados como más, né? Assim, papéis que eram mais agressivos, que traziam à tona principalmente algumas coisas que eles vinham trazendo, ou algumas questões sociais que eram importantes assim na época para que ela assumisse esse papel de antagonista, né? E depois de um tempo dessa troca assim, de ação, né? de cenas, o próprio marido dela voltou para o Moreno e começou a expressar para ele que, olha, o que está acontecendo? Depois que você começou a fazer isso, eu noto que aquelas nossas crises, nosso casamento melhorou, nossas crises diminuíram, e toda vez que ela tem uma crise, né, um ataque que ela quer agredir, enfim, a gente começa a lembrar das cenas anteriores, dos papéis que ela fez anteriormente, e começa a fazer as ligações e a gente começa a rir. Né? Então, foi aí que Moreno teve a primeira sacada do psicodrama, vamos dizer assim. Né? O Moreno começou a perceber que quando nós temos a possibilidade de dramatizar, né? Aquela nossas personas, nossas características, muitas vezes que a gente não tem conhecimento, né? Ou que a gente não tem controle, e que a gente pode trazer nesse processo dramático, né? A cenas do nosso dia a dia, ou cenas mesmo de percepções ou apreensões futuras, a gente consegue administrar não só aspectos de ansiedade, mas a gente já consegue administrar também aspectos que estão relacionados à nossa percepção, né? E transformar, ressignificar muitos sentimentos, como também ressignificar alguns conceitos que a gente tem durante esse processo. Né? Então, para Moreno, assim, foi aí que surgiu o psicodrama. Né? Então, quando eu falo que ele é um método, na realidade, ele está dentro das atenções que o Moreno trouxe, né? Dentro dos cuidados de tratamentos, né? Moreno trouxe 3 perspectivas. Então, dentro da sociatria, que é o que ele chama, que são os métodos de cuidado, os métodos de tratamento, que é a psicoterapia de grupo, o sociodrama, para trabalhar as questões ideológicas, sociais, e o psicodrama, que tem um cunho terapêutico. Né? Então, assim, o psicodrama ele entra como esse método que traz esses processos internos, seja de ação naquele contexto terapêutico, seja até mesmo de uma maneira onírica, né? Por pensamento, dramatização por pensamento, a gente consegue trabalhar, né, situações, condições, histórias, lembranças que são, né, que pesam ou que traz algum conteúdo significativo para aquela pessoa, consegue ajudar essa pessoa a contextualizar a situação, né, a desenvolver habilidades, mas também, né, dentro desses aspectos, um que é o mais importante, né, é tentar
ajudar essa pessoa a identificar a sua condição, a sua participação nesse processo, mas também a identificar e se aproximar da percepção e da participação do outro nesse contexto, nessa cena, nessa situação, né? Criada, imaginada, ou seja, uma situação vivenciada mesmo anteriormente. Então, ele entra nesse viés aí de contato com aspectos emocionais, aspectos comportamentais, utilizando essas técnicas dramáticas como instrumento de trabalho. Você comentou Viena, foi que ano isso, Ali? Você falou, eu não peguei? Ele, mais ou menos 1917, né? Ele foi mais ou menos 1917, porque em 25 ele foi para os Estados Unidos, né? Então, assim, foi mais ou menos entre 1915 e 1925, esses 10 anos ele construiu, né? E ele começou justamente a pintar, né? A rabiscar essas primeiras ideias teóricas de como a dramatização pode influenciar, né? Pode intervir em processos sociais, também como processos internos do sujeito. Muito bom. Quando você fala dessa aproximação, né, que ele descobre aí pelo próprio, vamos falar, desdobramento natural, né, que foi acontecendo quando ele coloca as pessoas para fazer um papel e outras pessoas começaram a dar devoluções, ele teve insight, mudou e tal. A gente pode falar o psicodrama, ele teria uma atuação na terapia individual ou precisa sempre ser em grupo? Como é que seria isso? O que o Moreno trouxe, né, inicialmente como ideia era e a força que a gente consegue observar de ação do psicodrama, obviamente a gente consegue entendê-la na sua complexidade quando isso é trabalhado em grupo, né? A força do psicodrama, do sociodrama, ela é o grupo. No entanto, né, existem autores neomorenianos que conseguiram adaptar, né, essas práticas do psicodrama para o que a gente chama de psicodrama bipessoal, que é o atendimento individual, né? Então, a gente consegue trazer muito dessas técnicas, né? Até porque quando a gente fala das técnicas básicas do psicodrama, né? Espelho, duplo espelho, role and play, enfim, a gente consegue também, né, fazer isso num atendimento individual, né? A gente consegue adaptar esse tipo de intervenção, né, para o atendimento individual, para que esse sujeito consiga acessar esses conteúdos que ele não tinha acesso antes. Né? Então, a gente consegue adaptar isso. Mas, embora bipessoal, isso é na terapia individual. Na terapia individual, né? Bipessoal, 2 pessoas, terapeuta e o cliente. Está considerando o terapeuta. Uhum. Isso, considerando o terapeuta como um sujeito ativo, né? Quando a gente trabalha em grupo, né? Esse terapeuta, ele assume um outro papel, né? E a gente vai falar isso mais profundamente nas nossas aulas, né? O terapeuta, ele assume um papel de diretor e algumas vezes de ego auxiliar quando ele trabalha sozinho, né? Mas, assim como a gente vê nas aulas de sistêmica, né? Existe a possibilidade de 2 terapeutas, sendo que um assume o papel de diretor e o outro assume o papel de ego auxiliar, né? E por que diretor, né? Porque justamente assim, esse diretor é o que vai dar norte, né? O que vai administrar para que todo o processo terapêutico ele siga o caminho, né, para um resultado, né? Ele não fuja do seu objetivo. E o ego auxiliar ele vai trabalhar conforme, né, a administração dessas cenas, desses dramas pelo diretor. Então, ele pode entrar como um sujeito espelho, um sujeito que vai trocar papel com uma outra pessoa que faz parte do grupo terapêutico, né? Ele vai entrar como um participante. Então, isso o diretor é que vai dar o norte de como esse ego auxiliar vai
vai trabalhar. Mas, né, mesmo ele dando norte, obviamente, todas as questões que são decididas pelo diretor, né, elas são combinadas com o ego auxiliar. O ego auxiliar precisa entender a intenção do diretor administrar e colocá-lo naquele papel. Né? E aí isso é uma coisa que com o tempo de trabalho, muitas vezes é muito natural, né? Na hora que as cenas vão acontecendo, que as emoções vão aflorando ali naquele processo terapêutico, né? O ego auxiliar ele entra como um suporte para que o diretor ele possa dar continuidade com o seu trabalho, né? Atingindo alguns objetivos, trabalhando alguns pontos específicos com instrumentos ou com algumas técnicas específicas do psicodrama, né? Então ele entra como um auxiliar, mas obviamente, como eu disse, é tudo combinado com o diretor, as coisas não são totalmente dissociadas, né? Olha, eu não sei o que o diretor me colocou para fazer aqui, isso é combinado anteriormente, antes da pessoa entrar no papel, e aí ela assume esse papel que o diretor aponta para que possa dar continuidade àquela cena e chegar a alguma solução, né? Alguma ideia, né? Da terapia. Bacana. Então, o público atendido na psicoterapia psicodramática pode ser uma pessoa, que seria o individual, a gente pode trabalhar com casal, pode trabalhar com família, pode trabalhar com um grupo, se no caso, ele é aberto para isso, ele alcança essa diversidade de públicos. Ele alcança, né? Ele pode pensar, a gente pode pensar no atendimento individual, atendimento de casal, atendimento familiar, né? Atendimento em grupos, em instituições, vamos dizer assim, né? Grupos de setores específicos, empresas, né? O psicodrama ele pode ser trabalhado, ele pode ser levado, né, a todos os lugares, né, que tem um objetivo de trabalho, que tem um alcance, né, e que se trabalha com grupos. Né? Obviamente, como eu disse, se trabalha com grupos, e quando a gente fala de trabalho individual ou bipessoal, a gente está falando particularmente da psicoterapia individual. Né? Então, ele pode ser trabalhado nesses contextos, né? Todos os contextos, seja por uma questão de terapia mesmo, seja por questões de temas específicos de empresa, temas de alguns debates políticos, alguns debates ideológicos. Então, ele pode, né? Ele é flexível a ponto de ser utilizado em várias circunstâncias, né? E casando também com outras teorias. Então, a gente vai ver também que a gente pensa que o psicodrama é uma linha, né? E eu acho que o Moreno ele foi visionário nesse aspecto quando ele mesmo começou a identificar que o psicodrama ele pode e ele tem a flexibilidade de se casar com outras teorias, né? Então a gente vê um psicodrama existencial que geralmente é o que a gente trabalha na terapia familiar, né? Mas obviamente existe um psicodrama psicanalítico, então eu tenho um tanto de colegas que têm psicodrama e tem uma base junguiana, tem uma base freudiana e consegue trabalhar com essa perspectiva, porque o psicodrama ele entra muito mais com o método, né? Os aspectos de explicação do que é o sujeito, o que é que significa o homem, como é que é o homem no mundo, né? Ele entra, ele pode ser, obviamente, explicado por outros aspectos teóricos que vão complementar o método psicodramático. Interessante. Vê se eu entendi. Por exemplo, se a pessoa ela estuda muito a psicanálise, o outro estuda muito o existencial, o Jung, e também fez o psicodrama, né? Assim, tem um estudo aí dentro dessa escola, ele vai utilizar da técnica do psicodrama a partir do aporte ali daquela outra escola que ele também estudou. Seria isso? Sim, sim. Porque a ideia principal do Moreno não era questionar, não eram levantar aspectos conceituais a respeito de sujeitos, né, e de processos conscientes e inconscientes, apesar de observar que isso atinge, né? Ele observava que isso atinge.
o foco do Moreno, né, era explicar que existe uma lei social, né? Nessa lei social, nessa organização social, existem, de certa forma, né, determinadas ordens e características, mas mais do que isso, né, o forte do Moreno, né, e o objetivo do Moreno era compreender como, né, determinadas intervenções podem influenciar no conhecimento ou no autoconhecimento do sujeito ou dos grupos. Como funciona essa dinâmica e como isso pode interferir, pode, de certa forma, trabalhar conteúdo do sujeito, né? Então, nesse aspecto, Moreno deixa aberto, né? Deixa aberto essa possibilidade, né, de casamento, vamos falar assim, né, já que a gente está falando de família, com outras teorias, né, que complementem essa teoria inicial, né, essa proposta inicial de trabalho dele, né? Moreno, ele não foi muito sistemático, não, sabe, Denise? Ele foi meio bagunçadinho, mas então, algumas vezes, quando a gente lê a obra dele, a gente vê um vai e volta, assim, um arrependimento de ter falado alguma coisa e volta atrás. Então, nesse aspecto teórico, vamos dizer assim, né, nesse aspecto conceitual, né, a preocupação dele maior era compreender essa lei social, né, como a gente se organiza socialmente, né, como a gente se vincula, o que é que distancia a gente, o que é que, de certa forma, né, atrai ou nos torna indiferente nas relações, tá? E como a gente pode intervir, né? Porque ele entende o sujeito, apesar de não conceituá-lo, ele entende o sujeito como um sujeito de ação, né? Nós somos sujeito de ação. A gente precisa ir para além do verbal, até porque muitos conteúdos eles são travados porque existe um conteúdo motor aí, afetivo motor aí, que precisa ser trabalhado, precisa ser destravado, para que ele tenha esse movimento mesmo de ação, ele provoque uma mudança de comportamento, uma mudança de postura com a vida, né? E aí eu falo de postura física, mas também de estrutura, de contato com a realidade, né? E depois, e ele consiga acessar esses aspectos. O mais interessante, assim, e a gente percebe muitas vezes, e a gente tem que tomar muito cuidado, é que, por mais que ele trabalhe com dramatização, essas técnicas não são aleatórias, assim, né? Colocadas a qualquer momento, de qualquer jeito, porque isso não é o objetivo, né? Na realidade, ela tem que ser proposta, né? E a ideia é essa, que seja proposta, para que ela possa trabalhar com algum aspecto que esteja travado naquele sujeito ou naquela relação, né? Para que possa ser dito de outra forma, vamos dizer assim, né? Possa ser expressado de outra forma. E é nesse aspecto que aí, muitas vezes, a gente acessa esse conteúdo que não está consciente, né? Porque ele não é dito verbalmente, controladamente, ele é expresso de outra forma, e aí ele consegue atingir, né, o que Moreno chama ele consegue aparecer o que Moreno chama de uma maneira espontânea, porque não é controlada, não é pela via da razão, é por outras vias, mas de uma forma criativa, né? Então são esses dois aspectos que o Moreno ele traz nessa conjectura, sim, de se trabalhar com psicodrama, né, de trabalhar esse sujeito, a possibilidade de trabalhar com algumas situações antigas, algumas situações que já foram vivenciadas, né, tentando trazer, né, uma leitura e outras perspectivas e outras respostas para essa situação, ou também de imaginar situações ou pensar situações para se trabalhar com ela dentro do setting terapêutico, né, do consultório, para que esse sujeito, né, tenha uma noção de controle de si, né, uma noção, né, não vou dizer um preparo, né, quando a gente, por exemplo, pede para ele imaginar daqui a 10 anos, né, isso é uma técnica que a gente tem de, né, ajudar esse sujeito a tentar, muitas vezes, compreender a realidade atual,
do que é que precisa ser trabalhado, das limitações atuais, né, da falta de, muitas vezes, da falta de consciência mesmo desse contexto atual que ele vive, para ele ter acesso, né, para outras possibilidades de respostas que sejam, né, mais ou menos, vamos dizer, adequadas à realidade dele, né, porque a gente sabe que tem um contexto social que vai tolir esse sujeito, mas ele precisa, de alguma maneira, personificar a sua resposta, né? Gourmetizar a sua resposta nesses contextos, nessas realidades, seja imaginária, seja ela de uma realidade atual, desse sujeito. Aline, ainda bem que eu estou gravando, porque essa resposta aí é digna da gente rever, né? Escutar de novo e anotar. Iremos. Com certeza. Ai, que bom. Aí eu pensei o seguinte, existe algum método específico que vocês conseguem avaliar relações, no caso, ou não? Então, Moreno ele pensou nas técnicas, né? Algumas técnicas específicas de intervenção, né? Moreno era muito prático, mas ele começou a perceber, né? E isso foi mais difundido, assim, eu acho que talvez os neomorenianos foram mais organizados do que o Moreno, assim, mas ele deu o pontapé inicial para ele estudar, e nos principais livros dele, ele traz características do que ele chama de teste sociométrico. Né? O que é o teste sociométrico? Né? O teste sociométrico ele vai estudar as relações, né, vamos dizer, quantitativamente, as relações de um determinado grupo. Então, vamos imaginar o seguinte, no caso de terapia familiar. No caso de terapia familiar, o que é que se espera? Né? O que é que se observa? O teste psicométrico ele vai observar aspectos de atração, aspectos de interferência e aspectos de distanciamento do grupo. Né? Então, ele utiliza alguns cálculos, mas o objetivo dele é pegar todos os atores daquele grupo, né, compreender qual tipo de vinculação que existe naquele grupo, qual tipo de percepção sobre cada ator daquele grupo, cada personagem daquele grupo, e construir, por meio do sociograma, né, a gente tem enneagrama, mas no psicodrama a gente tem o sociograma, e construir, né, um mapa de como se caracteriza todas as relações daquele sujeito, né, daquele grupo, corrigindo. Né? Então, quem é aproximado a quem, por que não é aproximado ao outro sujeito, o que é que distancia, como esse outro sujeito enxerga o pai, né? Como o pai enxerga o segundo filho, como o segundo filho enxerga o irmão, por que o segundo filho é próximo do terceiro e não é próximo do primeiro filho, né? Então, ele vai não só construindo aquele enneagrama que a gente já conhece, né, que traz uma estrutura familiar, mas ele vai, a ideia principal dele é entender quais são as aproximações e distanciamentos e por que essas aproximações e distanciamentos existem, para que a gente possa trabalhar com esses conteúdos que aparecem nesse grupo. Né? Então, vamos dizer que existe algum segredo de família, existe algum distanciamento do pai por alguma experiência anterior com o primeiro filho. Né? E isso muitas vezes não aparece, né, Denise? Assim, o segredo de família, muitas vezes a comunicação ela é interferida e existe um segredo, existe um receio de se falar, ou existe algo que é dito nesse silêncio mesmo. E aí, com o mapa construído, a gente consegue identificar quais as setas que vão e voltam, né? Quais as setas que só vão, que existe um investimento, mas não existe um retorno, e as percepções de cada um, para tentar trabalhar com essas fronteiras, tentar trabalhar com essas ideias que eles constroem entre eles mesmos. Né? E facilitar essa comunicação. Então, a sociometria ela vai pegar não só um pouco das leis de Moreno, assim, né, de sociogenética, etc., mas ele vai também trazer algumas que vão ajudar na leitura do grupo, né, entender como funciona o grupo, mas também ele vai pegar, né, essas percepções que afastam,
né, interferem e distanciam, quase que não foi, distanciam os familiares, né? O que é isso? E aí vai trabalhar com todo o familiar, dar a resposta para o familiar, né? No caso que a gente está falando de terapia familiar, dar a resposta ao familiar sobre esse mapa que foi construído, né? E aí começa a trabalhar com os conteúdos mesmo que apareceram nesses testes, né? Ele é um teste que não é rápido de ser aplicado, ele leva um tempo, né? Muitas vezes precisa entrevistar um por um, mais de uma vez, para entender por que esse distanciamento, qual a percepção, o que aconteceu nessa história, o que tem mais de trás dessa história, para identificar, né, esses distanciamentos ou atrações, né, ou interferências de uma maneira geral nesse grupo, e aí a gente construir um resultado mais próximo da realidade e poder pensar em intervenções que possam trabalhar esses resultados, né, esses conceitos que apareceram nos testes, nas avaliações. Né? Então, demora um tempo, costuma demorar um tempinho para ser realizado. Isso que eu ia perguntar. Então, algo que coloca no papel, vira um desenho, tipo um gráfico, alguma coisa nesse aspecto? Isso. A gente consegue, da mesma maneira que a gente faz aquele eneagrama, né, que a gente aprende daquela construção, a gente coloca, né, nesse eneagrama, né, vinculações. Então, por exemplo, eu posso colocar setas que vão e voltam, né? Então, por exemplo, a pessoa investe, se eu fizer uma pergunta, por exemplo, se você quiser, se você pudesse escolher alguém da sua família que você confiasse, quem você escolheria? Escolha 2 pessoas, escolha uma pessoa, né? Então, essa seta que vai, né, essa seta que o sujeito escolhe, para quem o sujeito escolhe, ela é recíproca? Por que não é recíproca? Porque às vezes um confia em um, mas que não confia em outro, que não tem não tem reciprocidade, né? O que acontece que, de certa forma, assim, a relação se estabeleceu de uma maneira característica, né, com determinadas dificuldades. O que aconteceu nessa comunicação para que não exista esse retorno? Então, a gente vai colocando nesse sociograma, né, essas setas, essas ligações que respondem à pergunta, mas que a gente também consegue observar se é recíproco, por que não é recíproco, o que acontece, né? E entender esse desenho da família, né? Que tipo de comunicação que estabelece com cada um, né? Quem estabelece a comunicação com quem? Porque, por exemplo, o pai, né, o pai estabelece a comunicação com o filho. Bem, o pai acha que sim, mas o filho acha que não, né? Porque essa seta não tem retorno quando é do filho, né, que acha que o pai não se comunica bem então, com ele. Então, a gente vai fazer uma investigação sobre essas comunicações, essas respostas entre todos os integrantes da família. Né? A gente faz essa construção e, com o resultado em mãos, a gente apresenta para toda a família o que foi que deu esse resultado e vai trabalhar com todos os conteúdos que foram apresentados, né? Porque no momento que esse pai, por exemplo, tem uma ideia de que ele se comunica bem com o filho, que é próximo ao filho, mas o filho não tem essa mesma resposta, então já existe um conteúdo ali a ser trabalhado, né? Mas, obviamente, isso vai dar outras respostas, né? Da mãe com o filho, enfim. Então, mas eles vão evidenciar várias coisas, né? Várias percepções que não foram ditas, né, ou que foram ditas e não foram, ou que não ligaram, enfim, naquele momento, e a gente utiliza esse conteúdo para trabalho, né? Não só para investigação, mas para trabalho também. Isso é bem efetivo, né? Quando você visualiza toda a dinâmica da família naquele papel, né? Quem é próximo de quem circula onde, quem comunica com quem, né? Quem acha que não é respeitado, quem acha que não tem proximidade de ninguém, quem é a ovelha negra, quem é, né, o distante. Então, a gente coloca
por aproximação, por seta, a gente vai colocando alguns símbolos que vão identificando, né, essa comunicação, esse distanciamento, essa aproximação entre os familiares, né? Bacana, eu também gosto muito é quase como se fosse um retrato, né? Mas é um retrato a partir das informações que você vai colhendo, né? Então, assim, você mostrar para a pessoa, olha, o resultado que a gente colheu das informações é esse aqui, né? Então, a pessoa se surpreende, né? Ela fala, olha, quanta seta voltada para o mesmo lugar, aquele ali, coitado, está numa ilha, né? Não tem caminho direcionando para ele, ou algo parecido, né? Isso dá um impacto, assim, né? Você vê o todo, né? O todo, né? Sim, e já teve caso, Denise, assim, de eu pegar esse teste sociométrico e levar para a sessão, né? E colocar essas pessoas na posição de resultado do teste, para tentar fazer com que elas, né, tentar criar uma cena, né, viva, cada um no seu lugar. Então, por exemplo, fulano está mais distante, está na porta, né? Fulano está no outro lado da sala. Tentar conectar essa cena com as representações emocionais desses sujeitos, né? Então, o que você está sentindo quando você está na beira da porta? O que você sente quando você vê seu pai distante? E, pai, o que é que você tem para falar para ele? Né? Quando a gente coloca isso para visualizar num campo do real, né? E a gente dramatiza, não necessariamente a gente precisa sair fazendo cenas loucas, não é isso, e a proposta não é essa, é justamente tentar trazer esses conteúdos para que esses sujeitos eles consigam visualizar aquilo que eles estão dizendo, ou que eles acham que estão expressando, né, para o real, para o concreto, e ele possa observar aquela cena, aquela circunstância, aquele distanciamento, aquela posição. Muitas vezes uma posição fala muito, né? Então, assim, a gente pode também utilizar disso, né, para que esse sujeito visualize, para que ele possa sair desse lugar e visualizar que lugar é esse que ele está, né, e começar a trabalhar esses conteúdos que aparecem não só no teste, mas que vão aparecer certamente durante o processo terapêutico, né? Então, em alguns momentos, a gente tira esse sujeito do sofá, né? Coloca esses sujeitos, né? Numa posição ativa de ação para trabalhar esses conteúdos, né? E aí, uma das coisas mais importantes que Moreno fala nesse processo terapêutico, né, e que é o processo de catarse propriamente dita, é justamente que esses sujeitos, no caso, os atores, as famílias, eles consigam, né, não só visualizar, mas construir sentidos, né, seja ele pela via da ação, ou seja ele pela via da percepção durante o processo terapêutico, para que ele possa, né, para que o processo de mudança ocorra, né? Para Moreno não era só dramatizar e tentar depois olhar o sentido do que aconteceu no setting terapêutico, era justamente o processo de criação, né, da cena, da visualização da cena, que vai provocar catarse, que vai provocar, né, o outro olhar do sujeito, né, dos sujeitos, no caso que a gente está falando da terapia familiar, né, quando cada um consegue se visualizar naquele espaço, visualizar o outro, ter contato com o sentimento do outro, é que a gente consegue, né, muitas vezes acessar o conteúdo, ou ter uma aproximação do conteúdo do outro, né? Então, assim, eu acho isso a gente vê nitidamente, assim, como muitas vezes a gente precisa puxar esse sujeito para o real, o concreto, para que ele possa visualizar um conteúdo que para ele é muito subjetivo, é muito, né, vago, né, e às vezes ele não tem a noção né, de como determinado comportamento vai influenciar nos outros. E aí, quando a gente chega no concreto, chega na dramatização, ele faz, epa, né,
eu acho, olhando agora, é muito comum, olhando agora, eu acho que não está muito confortável para ela. Eu acho que realmente, né, e é com isso que a gente consegue trabalhar, né? E aí a gente vai, troca de papel. Então, vamos fazer o seguinte, vai para o lugar do seu filho agora na porta, e filho, vai para o lugar do pai agora, lá no outro canto da sala. E aí a gente vai trabalhando as expressões. E agora, você como no lugar do seu filho, o que é que você está achando de ficar na beira da porta? E é nessa facilitação de expressão que a gente vai trazendo esses conteúdos não expressos em casa, que às vezes não eram conhecidos, né? Não percebidos, e que a gente consegue entrar, né, na catarse propriamente dita, né, na transformação propriamente dita que Moreno buscava. Te escutando, né? Escutando agora, né? Visualiza, né? Exato. Eu fico pensando assim, gente, como que isso é potente, né, Aline? É potente, é algo muito potente, porque eu fazendo as supervisões com as meninas aqui que estão na prática, eu vejo também assim que muitas vezes a questão é, ok, nós vimos isso, mas a pergunta é essa que você fala, né? Como ajudar o sujeito a entender o lugar do outro, o lugar dele, o que ele está fazendo mobiliza o outro, ou o outro está numa posição diferente do que ele imagina, né? Então, esse Sim. Como, e é difícil, porque a gente, muitas vezes, no processo psicoterápico natural, a gente fica muito no campo mental, né? Então, essa mobilização do corpo que você está falando, né? Ainda que seja, a princípio, pela via da dramatização, vem para cá, vamos mudar de lugar. Olha de outro ponto de vista, que aparentemente é muito simples, né? Só mudar de lugar. Não é verdade? Ele carrega Sim, e como eu disse, Denise, assim, não é algo que a gente utilizar, vamos trocar, vamos encenar, vamos Sim. brincar aqui. As coisas não são tão simples, né? Cabe ao terapeuta ter a sensibilidade de compreender se aquele sujeito está no nível de compreensão que possa ser utilizada a técnica e tirar algum conteúdo dela. Porque senão fica técnica pela técnica e quando termina ele faz sair aí. Né? E aí? Você me fez vir aqui, sentar aqui, mudar de posição, sair do meu lugar confortável para chegar e não ter sentido isso que você me fez. Então, cabe, né, e é uma das coisas que a gente vai falar de como a gente vai avaliar isso, né? Qual é o momento de avaliar, de perceber, de que, olha, eu acho que eu posso usar aquela técnica, a técnica do espelho, né? E que eu acho que ele vai dar um resultado, ele vai perceber, né? E isso é muito rápido, no momento em que você, né? Porque o conteúdo vai aparecendo, né, Denise, durante a terapia, né? Às vezes você nem espera, e aí você tem que dizer, epa, o momento é agora, né? Esse sujeito alcançou, né, o ponto que eu queria chegar. Então, né, o que é que o terapeuta faz? Espera aí, só um minutinho, fulano, só um minutinho. Vamos fazer o seguinte? Né? Senta aqui no meu lugar de terapeuta, eu vou sentar no seu lugar e vou repetir o que você me disse, né? Para ele se distanciar um pouco, né? E aí é uma das técnicas, se distancia um pouco, o terapeuta vai, ele repete o que ele falou. Olha, meu marido chega em casa e ele não me dá atenção, ele só fala que está com fome, ele só fala que está preocupado com o filho, e eu estou querendo atenção. E eu vou expressando da mesma maneira que eu observei ela expressar, sem acrescentar, né? Obviamente que tem algo que é meu Sim. ali. Né? E aí, como uma das técnicas, por exemplo, como a técnica do duplo, né? Existem 3 técnicas principais, né? Existe a técnica do espelho, que é a repetição pela repetição, e aí eu sento como a pessoa, a gente senta como a pessoa senta, né? A gente dramatiza o que ela explicou, né? Ou como ela está sentada, até a expressão corporal, a gente pode fazer isso, para que ela tenha consciência de algum conteúdo daquela expressão. A expressão verbal, existe a técnica do duplo, que a gente utiliza
muito comumente a gente vai falar no curso, quando a gente consegue traduzir o que aquela pessoa estava falando, mas ela não tem coragem de falar, né? Então, ela começa falando, então, eu queria falar para o meu marido, mas eu não tenho coragem e tal, e a gente vai lá, né, óbvio, e traz um conteúdo de raiva, de agressividade, né? Um conteúdo que ela não consegue expressar naquele momento, aquela coisa que tá na língua, mas não sai. Né? Então, assim, a gente consegue expressar naquele momento porque ali é um ambiente controlado e a gente consegue administrar isso aí. E um terceiro aspecto que é a troca de papéis, né? Que aí já a pessoa já precisa estar bem trabalhada e ela consegue justamente enxergar quando o outro assume um papel diferente e enxergar assumir um papel de um outro e enxergar como esse outro enxerga a realidade, né? Se aproximar a isso. Que aí já é um nível de desenvolvimento assim, maior, e a pessoa já precisa, não é qualquer pessoa que consegue ter esse nível de compreensão. Mas aí o terapeuta pega essa informação, né? Pega um acontecimento de algo que está para explodir ou que está com dificuldade, um conteúdo que está com dificuldade de sair, né? Mexe na cena para que esse conteúdo consiga aparecer e consiga ser trabalhado no setting terapêutico. Então, a gente faz esse jogo para facilitar o processo, dinamizar o processo. Uhum. Então, você acabou me respondendo sem querer uma pergunta que eu ia te fazer. Existe mais de uma técnica, eu não sei se elas estão dentro do que você chama de testes, não, teste sociométrico não, mas mais de uma técnica dentro do psicodrama. Sim. Existe as 3 principais técnicas, é o que a gente chama de espelho, que é a imitação do sujeito, né? Então, a gente imita a expressão do corpo, como ela está sentada, né? Como ela está vestida. No caso de dramatização com grupos maiores, muitas vezes a gente leva alguns, né? Alguns objetos? acessórios, objetos, Tá. acessórios, para facilitar isso, né? Mas, obviamente, o espelho é o básico, né? O espelho, na realidade, é assim, trabalhar com a indiferenciação desse sujeito no mundo, né? É espelhar esse sujeito para que ele consiga se enxergar. Né? Então, o sujeito, geralmente, a técnica do espelho, a gente alcança sujeitos que vivem num caos mental, né? Desorganizados mentalmente, e que não conseguem se indiferenciar com o mundo. Para ele é tudo a mesma coisa, é tudo esse caos, é tudo desorganizado. E ele não consegue ter acesso a conteúdos mais profundos. Então, a gente começa com técnicas mais simples, né? Eu estou falando técnica do espelho porque ela está dentro das 3 principais. Mas tem a técnica do duplo, que foi essa que eu falei, por exemplo, do terapeuta, ou do terapeuta utilizar um familiar. Vamos fazer o seguinte, a partir de agora, você fica sendo sua esposa vira o marido agora. Vamos lá, vamos pensar a cena agora, vocês fazendo, né? A cena da festa do batizado, vocês fazendo o conflito, né? A situação, cada um fazendo o papel do outro, para que eles tenham acesso, e aí já é um momento em que a gente consegue perceber que os dois já têm uma compreensão, né, de diferenciação, né, o que sou eu, o que é do outro, mas ele não consegue ainda acessar ou se aproximar ao conteúdo do outro, ou como, de certa forma, o próprio conteúdo interfere no outro. Né? Ele acha que está tudo bem, né? Eu só falei, o que eu falei foi bobinho. Ok, vamos ver, vamos trocar? Vamos experienciar, vamos trocar? E existe a troca de papéis propriamente dita, que é, né, que é essa troca de papéis em situações, e aí esse sujeito ele precisa ter não só essa diferenciação, mas essa percepção acurada para entender o que é conteúdo seu, o que é conteúdo do outro, né? E aí compreender que tipo de ação, que tipo de interferência pode causar a própria ação. Então, se eu falo de determinada maneira, é agradável, né? O que é que pode acontecer? Se fulano ficou com raiva de mim, o que é que, né? Que tipo de contribuição eu dei,
né, e trazer um pouco essa responsabilização sobre essa relação, né, do comportamento sobre essa relação. Então, assim, essas são as três principais, mas tem a técnica da cadeira vazia, tem a técnica do act out, axiodrama, tem um tanto de técnicas, a gente vai falar algumas delas, né, concretização, que é você pegar um sentimento, né, ou uma cena, né, e tentar materializar essa cena no setting terapêutico. Tem a maximização, que é você potencializar aquilo que não foi dito, um sentimento ou uma situação, ao máximo a cena, e aí a gente vai aproximando determinada parte da cena. Então, vamos dizer, uma fala, né, que atingiu muito, ou que afetou muito o companheiro, né, o filho, enfim, e a gente vai trabalhar em cima dessa fala, né, dessa palavra ou dessa fala, mas, né, aproximando como se fosse uma lente de aumento, né, uma lupa. Vamos, né, de novo, repete, né, para entender essa circunstância. Então, tem várias técnicas que o Moreno trouxe, né, para a gente poder trabalhar no contexto terapêutico, né, e fora dele também, mas principalmente no contexto terapêutico, que é o que a gente está falando aqui, e que vai trabalhar com aspectos específicos, né? Então, por exemplo, acho que uma técnica muito comum é a técnica que eu acho que todo mundo conhece, a técnica da cadeira vazia, né? Que é justamente ajudar esse sujeito a conversar com um personagem, com alguém que não está presente naquele momento, né? E aí ou algum pode ser alguém, ou pode ser alguma situação, alguém falecido, mas que ainda interfere muito naquela relação. Então, uma sogra falecida, um filho falecido, né, que fique naquela cadeira vazia, eles consigam expressar alguns sentimentos dele, conversar com esse filho, e trocar mesmo, né, o papel com essa imagem desse filho, né, com esse fantasma desse filho. Então, tem várias técnicas que a gente pode colocar em contextos diferenciados para trabalhar com aspectos específicos, vamos falar assim. E aí cabe o terapeuta escolher qual que é a mais adequada para trabalhar. Mas, óbvio, né, assim, é uma coisa que eu quero alertar, né? A gente trabalha isso em grupo, isso é muito forte, mas existe muitas vezes, principalmente no setting terapêutico bipessoal, o momento do verbal também, né? Então, assim, existe um momento do verbal. Então, em que seja quando a gente faz uma dramatização em que a gente compartilha esses conteúdos, né? A gente vai entender, olha, agora é o momento da gente conversar, o que aconteceu, o que é que vocês sentiram, o que é que, né, o que é que vocês viram diferente, o que é que vocês estão pensando sobre o encontro e tal. No bipessoal também, né, no individual também, a gente consegue conversar, trazer esse conteúdo, a gente vai trabalhar, como também existem também momentos que a gente faz encontros que são de diálogo também, né? Assim, não é dramatização por dramatização. A coisa, ela precisa fazer um sentido, né? Mas óbvio que com grupo isso é mais comum, né? Isso acontece com mais frequência e é mais fácil porque são várias histórias ali e que a gente consegue trabalhar em comum, né? E que vão fazer um sentido, né? No momento em que a gente coloca esses atores em ação, né? Esses clientes em ação. É muito interessante, né? Tudo que você está trazendo. E, de fato, comecei falando isso, vou terminar falando a mesma coisa, como faz falta, né? Compreender mais do psicodrama, né? Que é utilizar essa movimentação, né? Se eu puder dizer assim, né? Da pessoa com seus personagens internos ou da pessoa nas relações, porque o conflito está aí, né? E seus conteúdos, né? Isso, exatamente. O que é que ela pensa sobre e que às vezes não aparece no dia a dia, né? É o mais interessante, sabe, Denise?
O psicodrama, a força dele é sistêmica. O que eu acho mais interessante, assim, é que a leitura do Moreno é sistêmica, né? Assim, a ideia dele é trabalhar grupos, é trabalhar um sistema, né? Não importa se é uma empresa, se é uma família, se é um grupo, né? Quando eu falei da história de Viena, eu trouxe aqui o grupo de crianças, mas ele teve uma época que ele trabalhou com grupos de prostitutas, né? E é tanto que essas prostitutas, elas criaram o Sindicato das Prostitutas de Viena, foi assim que começou, né? Com o Moreno trabalhando com elas. Então, assim, a ideia dele é trabalhar com sistemas, né? Então, a ideia é uma ideia socioconstrutivista e sistêmica, né? Então, quando a gente fala de família, é isso que a gente vem estudando no dia a dia nosso, né? E eu acho que compreender um pouco a perspectiva de Moreno, de leitura, de perspectiva, de relação em si, de teoria socionômica em si, né? Ter uma compreensão mínima, para entender por que utilizar dessas técnicas, né? De formação do sujeito, por quê? Porque psicodrama, eu acho que complementa mesmo, até mesmo da gente entender como trabalhar esses sujeitos quando a gente está num setting terapêutico, né? E o conteúdo trava, ou como trabalhar de uma maneira, conteúdos que são muito importantes, que são muitas vezes até pesados para a família, de uma maneira lúdica, né? E que faça sentido para essa família, né? Eu acho que a ideia é trazer aspectos espontâneos desse sujeito, trabalhar de uma maneira criativa, que é o que ele sempre falava, que Moreno sempre falava nos seus preceitos, nas suas ideias iniciais, né? E para que essas cenas, esses conteúdos se transformem em coisas, em outros conteúdos dentro desse setting terapêutico, de uma maneira mais leve, né? De uma maneira lúdica, de uma maneira compartilhada, né? E que não foi dita na vida, né? No dia a dia, e possa ser dita ali, de outra forma. Exato. Aline, eu quero muito te agradecer. Eu acredito que os alunos vão ficar bem instigados e que haverão outras questões, né, para trazer deles para você, de você para eles na nossa aula. Já estou aqui com umas ideias muito boas para poder ampliar o conhecimento aqui do psicodrama. Ai, que bom. Que bom, estamos juntas. Oi, Aline, obrigada, querida. Te agradeço muito, de coração. Tá bom? Eu que agradeço. Eu te encontro daqui a pouco, daqui a alguns dias na aula. Daqui a alguns dias estaremos juntos novamente. Obrigada, querida. Um beijo.